Continuar nossa reflexão sobre a definição de religião no pensamento do sociólogo venezuelano Otto Maduro. A definição de Otto Maduro permite identificar dois importantes aspectos do fenômeno religioso: os seus fundamentos e a sua lógica. Quanto aos fundamentos, a expressão conjunto de discursos e práticas aponta para as bases da religião: discursos ou dogmas, corpo doutrinário, rito ou práticas litúrgicas, e tabu ou códigos morais. Considerando esses fundamentos, o evangelho não pode ser classificado como religião. E foi exatamente aquilo que nós falamos na aula passada, que o evangelho ele não pode ser classificado como uma religião. Por quê? Porque embora as suas doutrinas, as suas afirmações dogmáticas, o evangelho ele tenha essas doutrinas e afirmações dogmáticas, mas a essência do evangelho é um relacionamento com uma pessoa, é um relacionamento com Cristo Jesus. E não é necessariamente um conjunto de crenças racional, cartesianamente organizado. Então, a gente falou que o evangelho ele tem um novo mandamento, que é amar com o amor de Cristo. E esse mandamento jamais poderá ser classificado como um tabu, como uma régua reguladora de comportamento moral, porque aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, né, no amor não há lei, e o que estabelece uma proposta cristã com uma nova consciência baseada na mente e na atitude do Cristo, que extrapolam qualquer enquadramento moral ou legal, é exatamente essa relação. O evangelho é uma relação. Então, quando a gente considera as categorias das ciências da religião, que ela encaixa o fenômeno religioso nessa moldura dos dogmas, dos ritos, dos tabus, o evangelho ele não pode ser considerado como uma religião, porque o evangelho é a superação da religião. Então, embora tenha as suas doutrinas e afirmações dogmáticas, foi o que eu falei para você. A essência, né, do evangelho é aquele relacionamento com uma pessoa, no caso, Jesus Cristo. Por isso que quando você olha o Novo Testamento, você observa não um conjunto de crenças racional e cartesianamente organizado. É uma relação, né? É uma relação com uma pessoa, com a pessoa de Cristo Jesus, porque esse é o objetivo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, quando diz que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, em relação a esses ritos e as práticas litúrgicas, nós sabemos que o Evangelho ele extrapola absolutamente o cerimonialismo religioso, ele torna obsoleto o debate a respeito de onde e como adorar Deus. Então, ele está além, né, desse enquadramento moral, desse enquadramento legal, e foram as referências que nós falamos sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala que o amor não há lei, quando ele fala que a consciência cristã é uma proposta baseada na liberdade, essa liberdade ela tem como fundamento o amor, e esse amor extrapola qualquer enquadramento moral ou legal. E aí, eu queria deixar aqui uma frase do Ed, né, do Ed Renekiewicz, em um artigo que ele escreveu na revista Ultimato, que ele diz o seguinte: considerando, abre aspas, considerando as categorias das ciências da religião que encaixam o fenômeno religioso na moldura dos dogmas, ritos e tabus, é surpreendente que o evangelho seja considerado religião. Porque o evangelho é a superação da religião. Não é a adesão a dogmas, mas relação mística com o Deus revelado em Jesus de Nazaré. Não é celebrada em ritos, mas na dinâmica do Espírito que faz da vida toda uma festa para a glória de Deus. Então ele não se restringe à observação de regras comportamentais, mas se estabelece a partir de uma profunda transformação do ser humano, que é arrancado de si mesmo na direção de seu próximo em amor. Então essa é a ideia do evangelho, é a superação da religião. Como o Ed nos ensina aqui,
Está muito além de uma adesão a dogmas, está muito além de uma adesão a ritos, porque é uma relação mística com o Deus encarnado, que foi revelado em Jesus de Nazaré. Então, pensarmos essas possibilidades da ciência e da religião e olhar o cristianismo como religião, perfeito, mas o evangelho é a superação do cristianismo, logo é a superação da religião. Então, esse fenômeno religioso de relação, de obrigações e benefícios com os seres superiores, que é o que o Otto Maduro fala na sua definição, ela se sustenta na religião, porque a religião tem essa lógica da justiça retributiva, né? Uma relação de obrigações e benefícios. Se você caminha em uma via perfeita e reta, os deuses vão te recompensar. Se você caminha numa via de pecado, terá as suas consequências. Os seres superiores te recompensarão também por conta das suas falhas, estabelecidas em um contrato religioso com a divindade, e em troca você vai receber o seu castigo, a sua maldição, ou as suas bênçãos e as suas benesses. Logo, essa impossibilidade humana, né, de atingir qualquer que sejam os padrões definidos pelos deuses, ou mesmo por Deus, né, dependendo do olhar da teologia sistemática da pessoa, o que acontece? Faz surgir um sistema sacrificial. É por isso que você observa hoje em várias comunidades de fé ritos, sistemas, sacrifícios, dogmas, para tentar mover a mão de Deus. O que é isso? Isso é uma religião, sabe? Isso é tentar fazer com que essa relação com Deus seja uma relação retributiva. Se eu caminho bem, o Senhor tem que me recompensar. Mas se eu caminho em pecado, o Senhor tem que me amaldiçoar. Então, tu tem que pensar muito nessa ideia aí, sobre a ciência da religião e o evangelho sendo a superação da religião.